em memória, é o Salmo de Davi, mas poderia ser meu, poderia ser seu também, no sentido que, nos pecados que nós cometemos, irmãos, nós temos que mostrar para Deus o nosso arrependimento. Você pode perguntar, meu pastor, qual foi o tempo que esse salmo foi escrito? Em que momento da vida de Davi que esse salmo foi escrito? E estudando sobre este salmo, nós entendemos que o tempo e a ocasião que ele foi composto é desconhecido de todos nós. Não sabemos quando ele foi composto, quando foi escrito por Davi. Não há eventos na vida de Davi que se aplique diretamente ao que está escrito aqui. Ainda que você saiba, e eu saiba também, que Davi teve uma vida longa, de 70 anos de idade, no qual ele cometeu pecados, no qual ele foi disciplinado sim pelo Senhor Deus, mas há muitos eventos relacionados a pecado de Davi, de forma que não dá para você puxar um pecado que ele tenha cometido, que você tenha conhecimento na palavra de Deus, e dizer que foi por causa deste pecado que ele escreveu o Salmo 38. Entendemos sim que Davi passou por diversas provações na vida dele, que Davi passou por diversos sofrimentos na vida dele, e que Davi sim pecou, e ao pecar ele ia a Deus e mostrava a Deus o seu arrependimento pelos seus pecados. Então não dá para você alinhar este salmo com algum pecado específico, mas entendemos que Davi teve uma vida farta de experiências com Deus, positivas e algumas negativas, no qual ele pecava e Deus o disciplinava por causa disso, mas nunca deixou de ser um homem segundo o coração do Senhor nosso Deus. O que se sabe sobre esse salmo é o que está nos seus versículos. No verso 3, por exemplo, há a informação: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, diz Davi para Deus. Davi coloca para Deus que ele estava sofrendo de uma doença. E entendia ele, Davi, que essa doença ele estava tendo por causa do seu pecado. Assim entende Davi, assim escreve Davi, ainda que alguns estudando esse salmo vai entender outras coisas, além de uma doença literal no corpo do homem chamado Davi, do rei chamado Davi. O que sabemos então que se refere a uma doença. E lá no versículo 8 temos mais informação ainda, quando ele diz: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi é um homem que está sofrendo, que está em sofrimento. Davi é um homem que está aflito. Davi é um homem que está desassossegado com o seu coração. E quantas vezes nós também que estamos colocados aqui, nós não estamos também desassossegados com os nossos corações. Nós não estamos tranquilos, não estamos em paz, nossa mente não para de funcionar, nossa mente fica agitada. Quantas e quantas vezes você está com a sua mente agitada, você está agitado, andando de um lugar para o outro, sem destino algum, como Davi está aqui, quando ele registra e escreve este salmo também. Nós notamos que há uma negligência que foi evidenciada em relação à doença de Davi. Notamos também o tratamento cruel que ele recebeu nesta doença, por causa desta doença também. Porque no versículo 11 ele relata da seguinte forma: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Então, onde ele, Davi, andava, as pessoas se afastavam diante dele. As pessoas não queriam ficar perto do rei. Por causa da doença que ele estava, ele relata: os meus amigos, as pessoas que eu sou allegados, elas se afastam de mim por causa da minha praga. E ele chega a dizer que até a família dele se afasta dele. Porque ele coloca no finalzinho do versículo 11 a seguinte informação: e os meus parentes, olha, eles ficam de longe. Eles estão me vendo nessa situação, eles estão me vendo adoentado, e há uma negligência por parte dos parentes de Davi, que não querem ficar perto do rei no momento da sua doença. Isso nós conseguimos entender e conseguimos ver desenhado pelo próprio Davi, quando ele escreve este salmo. Davi é um homem desassossegado, Davi é um homem que não tem ninguém ao seu lado nesse momento, ainda que ele seja rei. Ele não tem ninguém ao seu lado. E Davi, como você, como eu, como todos nós que estamos colocados aqui, ele sente falta disso. Ele sente falta de companheiros, ele sente falta da família, ele sente falta de pessoas que estejam ao lado dele, que queiram ouvir o que ele tem a dizer, que estejam ao lado dele para dar um abraço, para apertar a sua mão, para colocar a mão nos seus ombros, alguém que possa entender, ou pelo menos tentar entender, ou ser solidário na sua doença, ser solidário na sua solidão que ele está ali agora naquele momento, ser solidário no coração do rei, que sabia que tinha cometido pecados contra o Senhor Deus, mas estava
estava ali se sentindo solitário, precisando de ajuda. Por isso que ele registra para Deus, ele fala para Deus em oração. Davi é um homem que conta para Deus o que ele está sentindo. Não porque ele sabe que Deus tem conhecimento de todas as coisas, como você sabe também. Mas ele sabe também que Deus quer de nós que nós confessemos, que nós falemos, que nós conversemos com Ele, com o Senhor Deus. E fazemos isso através da palavra de oração. Então ele fala para Deus que Deus sabe. Senhor, meus parentes, eles se afastam de mim, fico de longe. Senhor, olha, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, ou da doença que está cometida em meu corpo físico. Isso ele coloca para nós, ele escreve para Deus, ele coloca em oração para Deus, e é isso que ele quer ter na memória dele. Porque na experiência dele, entendendo ele que ele passou por este momento, é uma força que ele tem, um entendimento que ele tem, para dar sabedoria a ele, para que lá na frente, na vida dele, ele não venha passar novamente por situação semelhante. Porque quando você tem uma experiência, irmão, você aprende com essa experiência. E aprendendo com essa experiência, você fica mais entendido, mais sabedor, mais sábio, para evitar que aquilo aconteça de novo. Então, por isso que Davi quer trazer a memória dele este salmo. No momento que ele pecou, no momento que ele é disciplinado por Deus, a solidão que ele teve, a enfermidade que foi alcançada pelo seu corpo físico, ele quer lembrar. Ele quer lembrar para que isso lá na frente não venha acontecer de novo. As experiências ditam a sequência da nossa vida com o Senhor nosso Deus. Davi enfrenta dor, Davi enfrenta angústia, Davi enfrenta angústia e grande dor causada pelo seu pecado. E por mais que ele fosse apegado a Deus, ele acabou, sim, cometendo algo grave na vida dele. Algo grave que o aflige, de tal maneira que ele escreve esses 22 versículos ao coração do Pai, em forma de oração. Mesmo diante das consequências que vieram a partir dos seus erros, Davi não abre mão de uma coisa, eu reparo aqui neste salmo. Mesmo diante das consequências, ele não abre mão de uma coisa. Sabe o que é? Ele não abre mão da oração. Ele quer falar com Deus. Porque muitas das vezes, quando nós estamos nos sentindo afligidos, desanimados, entristecidos, adoentados em termos físicos, espirituais ou emocional, nós deixamos de falar com Deus. E nós culpamos Deus por aquilo que está acontecendo. Davi, ele entende que Deus está pesando a mão contra ele. Mas Davi não está contra Deus. Por Deus está pesando a mão contra ele. Davi entende que está em pecado. Davi entende que ele tem que confessar esse pecado para Deus. E Davi, então, mesmo sabendo que Deus pesa a mão sobre ele, Davi conversa com Deus. O que eu vejo no Salmo 38, que apesar dos seus erros, Davi não abre mão de uma coisa. E isto é falar com Deus. É orar ao Senhor Deus. E pela oração, ele confessa a Rogério Fernandes e Ruth Fernandes o seu pecado. Pela oração, ele coloca todas as coisas diante de Deus. De que maneira? Com sinceridade no seu coração. Com sinceridade. Diante da aflição, Davi espera de Deus o perdão do Senhor. E que sua história, a história de Davi, possa ser modificada. Porque é isso que nós esperamos de Deus. Quando nós oramos ao Senhor e expomos para Ele a nossos pecados, ou o nosso pecado, nós oramos ao Senhor esperando que a nossa história seja modificada, que Deus coloque a sua mão sobre nós e que Deus modifique a nossa história a partir do momento que nós nos arrependemos e a partir do momento que colocamos para Ele o que de fato está acontecendo dentro de nós. A gente espera que Deus, com seu poder e amor, modifique a nossa história. E Deus modificou a história do homem chamado Davi, ou do rei chamado Davi. O Salmo descreve, presbítero Marcelo Nobre, a condição de alguém, presbítero Mauro Godoy, que estava sofrendo de uma doença. Agora sim, falarei para vocês sobre o que as pessoas pensam, ou sobre os estudiosos pensam sobre esta doença. Alguns supõem que esta doença é uma linguagem meramente figurativa, irmã Sul, uma linguagem meramente figurativa. Outros supõem que a intenção de Davi é referir-se não a ele, Davi, mas ao povo de Israel como sendo este que é aflito e que é perseguido e que está adoentado. Então alguns entendem que não é Davi que está doente, mas é o povo de Israel que está sendo perseguido e que estaria então aflito no sofrimento. Outros entendem que essa doença de Davi que ele coloca aqui é figurativa, irmãos. Mas a interpretação mais natural sobre este Salmo 38 é a interpretação óbvia.
E qual é a interpretação óbvia? Que é uma descrição literal de alguém que estava sofrendo de alguma forma de doença física. É assim que muitos entendem que esse salmo é compreendido pela maioria daqueles que o estudam. No Salmo 38, podemos ver Davi falar sobre o seu sofrimento, o sofrimento dele, Davi. E ele expõe isso. Por isso que eu quis ler os 22 versículos, para que você pudesse ouvir o relato de Davi sobre o sofrimento dele. Ele fala a Deus sobre o sofrimento dele. E aí vem uma pergunta para ti, que está aqui nesta manhã de domingo, terceiro domingo do mês de julho. E você pode falar para Deus o que aflige você? Você pode falar para Deus qual é o teu sofrimento, o que faz sofrer o teu coração neste domingo, nesta manhã de domingo, que você entra na casa do Senhor? Você pode fazer como Davi, informar, falar para Deus o que aflige você, o que aflige o seu coração? O sofrimento de Davi é tão profundo que parece indicar que Davi está sofrendo de uma fortíssima, implacável depressão. Depressão que arrebatou o coração do rei, que arrebatou a sua alma. Uma implacável, fortíssima, eu diria até mais, uma dolorosa depressão Davi estaria sofrendo aqui. Uma depressão que atingiu não apenas um efeito emocional, mas mais do que um efeito emocional, nós podemos entender que esta depressão parece que atingiu Davi também nas dores físicas. Ou seja, as dores emocionais foram transformadas no corpo de Davi em dores físicas. Dores estas que fazem Davi afirmar que o corpo dele, o Jaime, definhou. E isso você pode ver não no Salmo 38, mas no Salmo 32. Recua um pouquinho as folhas da sua Bíblia Sagrada. Se você tiver no celular, eu não posso falar para você recuar as folhas da sua Bíblia Sagrada. Você vai ter que ir com o seu dedo lá, digitar o capítulo 32. Mas no capítulo 32, no versículo 3, Davi mostra para nós como essas dores agem na vida dele. E ele diz assim, no verso 3, capítulo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi coloca para Deus, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não falei com Deus dos meus pecados, enquanto eu não passei para Deus que eu pequei, enquanto eu não de fato confessei ao meu Deus que eu pequei, que eu estou errado diante dele, que eu me desviei do alvo, que é ele, Deus, que eu fui para a esquerda, que eu fui para a direita, mas que eu desviei dele. Enquanto eu não fiz isso, enquanto eu calei os meus pecados, não querendo eu relatar para Deus que Deus já sabia de mim, que eu estava em pecado, nessa hora envelheceram os meus ossos, diz Davi, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Aquele que está em pecado e que tem um coração voltado para Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que está em pecado, se sente desta forma, irmão, se sente como alguém que está em constante gemido, porque o Espírito Santo que está em nós, ele nos avisa, ele nos fala que nós estamos em pecado contra o Senhor Deus. Ele avisa a minha alma, ele comunica a minha alma. E o Espírito Santo que está em mim não se manifesta. Ele não se manifesta mais, porque eu estou em pecado. Ele comunica o meu ser, a minha alma, a tristeza dele, do Espírito Santo. E então, quando a minha alma é comunicada que o Espírito Santo que está em mim está entristecido, porque eu estou em pecado contra o meu Deus, eu então não demoro muito. Sendo você um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, você vai também se ficar entristecido ou entristecida, porque você sabe que você está em pecado diante de Deus. Davi então fala, enquanto eu fiz isso, enquanto eu não falei nada, enquanto eu não conversei com ele, enquanto eu não confessei meus pecados, eu me senti como um velho, envelhecido, e em constante gemido todos os dias, até eu falar com Deus. No capítulo 31, no verso 10, você voltando um pouquinho mais, capítulo 31, verso 10, ele diz assim, e que os seus ossos se consomem. Ou, em outra versão, que os seus ossos se desgastam
capítulo 31, versículo 10. Davi mostra como o pecado dele atinge a ele, atinge o seu ser. Ele colocando: meus ossos são consumidos, meus ossos estão desgastados por conta do meu sofrimento, por conta do meu pecado. O fato, porém, é que Davi descreve em inúmeros salmos as suas dores, suas aflições, seus sofrimentos, suas queixas, suas lamentações, levando-nos até então, através dos salmos de penitência e de lamentação de Davi, nos leva a ter então uma visão da trajetória do rei, da trajetória de vida do rei, como uma vida atrelada de sofrimento. Davi é um homem que teve uma vida atrelada de sofrimento. A vida do rei Davi era bastante complicada, não era fácil a vida dele. Para além das grandiosas vitórias que Deus deu a ele, e Deus deu muitas vitórias a Davi, tanto é que as mulheres, quando ele voltava da batalha, elas cantavam hinos, exaltando mais o nome de Davi até do que o próprio rei Saul. Vocês devem lembrar desses textos da Bíblia Sagrada, no início da trajetória militar de Davi. Então a vida dele era complicada, para além das grandiosas vitórias que Deus deu a ele. Davi também teve uma vida marcada, não só pelas vitórias, porque nossas vidas não têm só vitórias, nossas vidas também têm derrotas, e a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Essa é a grande verdade. Davi teve uma vida marcada também pelos seus pecados, como você também tem. Só que Davi era homem segundo o coração de Deus, porque Davi expunha para Deus os seus pecados e os confessava. Davi então não calava os seus pecados, porque às vezes nós fazemos isso. Nós calamos os nossos pecados, para que ninguém ao nosso lado em casa, no trabalho ou na igreja tome conhecimento da maneira como nós somos, ou pensamos, ou estamos pensando, ou estamos agindo, não é? E então, ele nos ensina a não calar os nossos pecados, mas muitas vezes nós calamos os nossos pecados e não falamos com Deus o que está acontecendo conosco. E com isso, irmão, não há crescimento, não há melhoria no nosso ser. Não crescemos através da graça do Senhor Deus, quando nós teimamos em não falar com Deus sobre os nossos pecados. E esses pecados, eles trazem para nós consequências. E consequências, eu diria a você, que são consequências terríveis. O nosso pecado traz consequência terrível não só para mim ou para você. O nosso pecado, ele traz consequência para quem está ao nosso lado. Nosso pecado traz consequência para a nossa família. Isso é uma coisa que você tem que saber, tem que entender. Quando você peca, não é só você que vai sofrer a consequência do seu pecado, mas quando você peca, também aqueles que estão ao seu redor, na sua casa, acabam sofrendo a consequência do seu pecado. Basta Fátima Fagundes nós lembrarmos da história de Davi e sua família. E a gente vai ver que na família de Davi, a família de Davi sofreu as consequências do pecado do rei Davi. E assim é conosco também. Quando nós cometemos pecado, quem está no nosso entorno, quem está próximo de nós, acaba se resvalando do nosso pecado, ou sofrendo as consequências do nosso pecado. Então nós temos que entender, como crentes que somos, que o nosso testemunho, como ele alcança os nossos em casa, ele alcança aqueles que estão na rua, nossos vizinhos também, os nossos pecados também vai alcançar os nossos. Seja amigos, colegas, companheiros, familiares, irmãos de igreja, mas os nossos pecados resvalam naqueles que estão ao nosso lado. Por isso, Mauro Godoy, a visão do cristão não é olhar para o seu ventre, coisa que muitos nós fazemos. E achamos até, para o Marcelo, que estamos certos, porque ninguém tem nada com a minha vida. Eu já cansei de ver crentes da Ana Carolina dizer que ninguém tem nada com a minha vida. Mas tem sim, Maia. Porque sendo crente, a tua vida interessa a mim e resvala em mim. Porque é o Evangelho de Jesus, Maia, que está em jogo. Então não diga que a sua vida é só sua. Porque aquilo que você faz, que eu faço, resvala na sociedade. E resvala no Evangelho de Jesus, Edneia. De tal forma que o Evangelho de Jesus fica sujo aí fora, por causa de nós. Então resvala. E Davi sabe disso. Resvalou na família de Davi. Aminon estuprou Tamar. Absalão quis o trono do seu pai e o expulsou de Jerusalém, teve que sair correndo. Resvala nosso pecado na nossa família. Resvala nos nossos amigos. Resvala nos nossos companheiros. Os nossos pecados têm consequências terríveis, irmãs e irmãos. E os pecados de Davi
fizeram com que ele tivesse até causa nova pensamento suicida. Davi teve pensamento suicida. Meu pastor me mostra na Bíblia, porque eu não lembro de Davi tendo pensamento suicida. Eu lembro de Elias, o profeta, pedindo para Deus tirar a vida dele na caverna. Mas Davi, sim, Davi, ele vai explicitar pensamento suicida, não nos salmos de penitência e lamentação, mas no livro de 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33, Davi fala: ah, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão. Ele quer trocar a vida dele pela vida do filho que quis tirar ele do trono e que Joabe, o comandante do seu exército, o matou. O filho de Davi, Absalão. E Joabe chama a atenção de Davi. Quando Davi fica dizendo isso, e o povo e os valentes de Davi tomam conhecimento que o rei está chorando pela morte do seu filho, filho este que propiciou uma guerra contra Davi, contra os valentes de Davi, e que muitos morreram por causa desta guerra. Então Joabe fala: se você continuar chorando, amanhã você não terá um exército ao seu dispor. Então Davi cai a ficha, ele para de chorar por Absalão, que queria o seu trono e que queria tirar o pai do pai da sua cadeira de rei. Davi teve esse pensamento, querer dar sua vida pelo seu filho. E muitas das vezes nós temos esse sentimento também de justiça, irmão, contra o Senhor Deus. Quando a gente vê que Deus levou alguém que nós amamos, quando nós perdemos alguém que nós amamos, e aí a gente fala: por que eu estou aqui e ela não está? Deus levou ela, Deus levou ele, e eu fiquei, porque eu que tinha que ir embora, eu que tinha que morrer. Era o pensamento de Davi, palavra de desespero. O rei Davi expressou na hora da morte do seu filho Absalão. Uma dor profunda, resultante, irmãos, não apenas pelo luto da perda de um filho, mas a culpa em função do pecado. Função do pecado de ter sido um excelente rei, mas um péssimo pai, um péssimo chefe de família, alguém que não está presente na sua casa, alguém que se ausentou da sua casa, alguém que não tinha autoridade com seus próprios filhos, que eram inúmeros filhos que ele teve. E então, por causa do seu pecado, da ausência do seu comando em casa com os seus filhos, Davi está lamentando a morte de Absalão. Aí vem Joabe: não lamente a morte dele, porque amanhã você não vai ter um exército, se continuar lamentando aquele que matou os seus soldados. Eu digo que os salmos, eles retratam, de penitência e lamentação, eles retratam tragédias. E Davi lidava muito bem com isso. Ensina a nós lidarmos com isso também. As tragédias que Davi sofria, ele respondia através de salmos. Ele respondia através de canções. Davi então pegava o instrumento musical e Davi tocava em canções e letras, canções que destacavam o arrependimento dele. Ele pegava, cantava e louvava a Deus, expressando o seu arrependimento pelo seu pecado. E na hora que ele cantava essas canções que ele mesmo compunha, irmãos, ele abria o seu coração para Deus e expurgava o seu coração ali para o Senhor Deus. Nós conhecemos essas canções sendo salmos, mas Davi, eu entendo, penso assim, que ele via esses salmos de maneira diferente que você vê e eu vejo. Porque para Davi, presbítero Mauro Godoy, este salmo de penitência e lamentação era uma válvula de escape. Quando ele começava a compor, ele começava a tocar, e ele começava a cantar, ali era a válvula de escape do rei, mostrando para Deus como estava a sua vida, como estava o seu coração. É uma procura de Davi pela resposta de Deus para a sua vida. É uma exposição que ele está expondo para Deus o seu arrependimento e mostrando para Deus, pedindo a Deus misericórdia, Senhor, pela minha vida. Talvez seja por conta desse aspecto, exposição dos pecados e arrependimento dos seus pecados, que Deus olha para Davi e o tem como homem segundo o coração de Deus, porque ele não se furtava ao expor o que ele estava sentindo. Ele não calava os ossos dele. Ele falava para Deus o que estava acontecendo. E toda a nação de Israel toma conhecimento do que está acontecendo com Davi. Toda a nação de Israel, pelas canções, pelos salmos, sabe que o rei pecou. E Davi
ele expunha e colocava, e as pessoas tomavam conhecimento. Enquanto nós, quando pecamos, nós escondemos o que nós fazemos com vergonha do que o irmão vai pensar, do que a irmã vai pensar, do que a igreja vai dizer, do que o vizinho vai falar, nós escondemos os nossos pecados. Davi, ele mostrava os seus pecados, mostrando arrependimento para aquilo que ele fez. Deus o tinha, então, como homem segundo o coração de Deus. Tanto é verdade isso que em Atos 13, 22, a Bíblia diz assim: Deus afirma que Davi fará tudo que for da vontade de Deus. Atos 13, verso 22. Deus tinha certeza que Davi faria tudo de acordo com a vontade dele e Deus. Por isso Deus considerava ele homem segundo o coração dele, do Senhor nosso Deus. Davi não somente mostrava arrependimento, mas expunha sua alma. Davi não fingia estar bem. Se ele não estava bem, o povo sabia, o rei se prostrava. Davi não apenas afirmava para Deus seu sofrimento, indicando a Deus que ele estava à beira de um colapso. Não, Davi mostrava para Deus como de fato ele estava para o Senhor Deus. Davi não escondia o seu sentimento de que era Deus quem o fazia sofrer. Ele entende, lá no versículo 2, ele fala o Salmo 38, cravo-se em mim as tuas setas, e a tua mão, Senhor Deus, recai sobre mim. Ele sabia, é a mão de Deus que está sobre ele. E por que a mão de Deus está sobre Davi? Porque Davi estava em pecado em relação a esse Deus. Então ele sabia que Deus colocaria sua mão sobre ele. E é assim que acontece, irmãos, quando estamos em pecado contra o Senhor nosso Deus, pode ter certeza que o coração de Deus se entristece quando nós estamos em pecado. Quando nós nos desviamos de Deus, Deus se entristece com cada um de nós. E volto a dizer, o Espírito de Deus, ele não se manifesta no nosso coração. É como se ele ficasse num quartinho escuro dentro do nosso coração. No Salmo 32, verso 3 e 4, ele diz assim: enquanto recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E ele fala mais: dia e noite tua mão pesava sobre mim. Verso 3, verso 4, Salmo 32. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Um sofrimento que Davi entende que a solução estava em Deus. Como, Davi? Com confissão e com arrependimento. Porque o que adianta você esconder algo de Deus? Um Deus que sabe todas as coisas. Não dá para esconder nada de Deus. No Salmo 38, versículo 9, Davi fala: na tua presença, Senhor, estão meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Deus sabe, irmão e irmã, os nossos desejos, as nossas petições. Deus sabe, a ansiedade que você tem não é oculta para o Senhor Deus. Então não adianta tentar calar os seus ossos não falando nada para Deus, porque Deus tem total conhecimento, mas Ele quer que você fale. Então, Deus saber o que eu sinto não é desculpa para eu não apresentar a Ele o que eu sinto, o que eu estou passando, porque justamente Ele quer que nós abramos a boca e possamos falar para Ele exatamente o que está acontecendo com nós. Sabe o que Deus quer? Que você dê nome ao que acontece com você. Deus quer que você fale o que está acontecendo. Dê exatamente endereço, local, nome daquilo que está acontecendo com você. Deus quer que você dê nome aos seus sentimentos. É angústia, é aflição, é depressão, é tristeza, é sofrimento, é injustiça. Está se sentindo injustiçado? Está pesado a carga, o fardo está pesado demais? Deus quer que nesta manhã você dê nome. Dê nome ao que está acontecendo para ti, o que está acontecendo com você, porque é um passo importante para nós dar nome aos nossos sentimentos nesse processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, como é Carlos Alberto, como é Luciana, como é Ana Carolina, como é Euri, como é a Nilda Rangel. É um processo de autoconhecimento. Você dá nome ao que você sente. É você dizer para Deus exatamente o que está acontecendo com você. A cura emocional que Deus derrama sobre nós, ela acontece quando você nomeia as coisas que estão acontecendo com você. E se ficarmos calados, calarmos nossos ossos, irmãos, pode ter certeza, Deus não vai emanar sobre ti a cura que tanto você precisa e que tanto eu preciso. Deus não vai agir sobre nós. Por isso que no final, Davi diz assim para o Senhor Deus: não me desampare, Senhor. Isso é um pedido de misericórdia. Verso 21 e 22, capítulo 38, Salmo. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te, Deus, em socorrer-me. Senhor, salvação minha. Que nesta manhã
você possa falar com Deus, expressar para Deus o que está acontecendo contigo. E como Davi, dar nome aos seus sentimentos. Por quê, meu pastor? Porque Deus quer que você faça isso. E por quê, meu pastor? Porque Deus te ama, porque Deus te quer bem, porque Deus não quer te ver abatido, nem prostrado, nem caído. Deus quer te ver em pé, a alma em pé, o coração em pé, o ânimo redobrado. Por quê, meu pastor? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.